poder estar já no segundo encontro. Olha como é rápido. A gente começou há 1 hora atrás o primeiro encontro de letramento digital e já entramos no segundo. Isso que é produtividade em tempos de quarentena. E é muito bacana a gente estar aqui com a Fernanda. Quem não conhece a produção da Fernanda aí para o trabalho com a língua, para o uso da língua portuguesa, é um convite para entrar lá no Acelera Texto. Eu, desde que eu conheço a Fernanda faz bastante tempo, quando o Brasil, pela terceira vez, foi discutir o racismo. A Fernanda foi a primeira pessoa que achou que eu merecia ser entrevistada. Ela me entrevistou, entrevistou dentro do processo da terceira Conferência Mundial contra o Racismo. Ela achou que eu tinha o que falar. E desde lá, né, desde 2001, nós nos tornamos amigas, parceiras. A Fernanda é presidente do IBEAC, que é uma das organizações da Rede Litera Sampa, e ela tem o Acelera Texto, cujo foco é facilitar a escrita digital. A Fernanda é rápida, ela entrou nesse mundo digital e começou a trabalhar com esses textos que apareciam lá. Hoje ela está também em podcast, vídeo. Você liga o computador, a Fernanda aparece. Você acha até que é mágica, não é? Porque você seguiu, não precisa nem de algoritmo para ter a Fernanda aparecendo na nossa página. E ela também, né, ela apoia aí um processo de formação, de uso da língua com uma turma do CPCD. A Nielinha está aqui bem no meio da minha tela também. E a gente convidou a Fernanda para falar conosco sobre esse tema, né? Esse vocabulário que a gente está dentro dos ambientes digitais, quais são as éticas nas relações virtuais. A gente está ouvindo se falar de ética, muito falar de ética agora nessas lives. Ontem eu estava acompanhando 2 e o assunto era a ética das relações com o mundo, não só a ética na relação entre as pessoas, mas na relação com a natureza. Quem diria que um vírus paralisaria o mundo? Então, como é que a gente cuida da natureza? Como é que nós nos relacionamos? E o ambiente digital, que está sendo esse ambiente da nossa comunicação, também precisa ser aí pautado pela ética. Eu não vou repetir os temas, porque vocês receberam no convite. Nós recebemos já várias perguntas, Fê, para você. Então, a Fernanda vai falar inicialmente e depois eu vou estar aqui um pouco juntando as perguntas, ticando com a ajuda da Val, o que já foi respondido, o que não foi. Boa prosa para nós. Ok, então vamos começar. Né? Vamos começar, a Bebel já fez a apresentação. A única coisa assim, que eu vou dizer é que, de fato, quando a Bel foi convidada para aparecer na revista Maria Maria, do antigo Unifem, que hoje é o ONU Mulher, né? Uma revista do Unifem, e estava justamente preparando a conferência da ONU, né? Contra o racismo e tal. Foi, claro, por todo o conteúdo dela, e porque ela é linda. E aí a gente falou, vamos botar essa mulher aí, vamos botar essa mulher na revista. E deu super certo, um sucesso. Né? A Bel, porque ela trazia todo o conteúdo e tinha uma embalagem, tem, né? Uma embalagem maravilhosa. Então, só para fazer esse adendo, para ficar completa a nossa informação. Mas vamos lá, gente. É assim, né, vocês podem perguntar, mas ela fala de língua portuguesa, né, ela trabalha com, e é isso mesmo, o meu foco hoje é como a gente turbinar o texto digital, né? O que eu chamo de texto digital? Todo aquele texto que é postado na internet. Tudo que é postado na internet, eu chamo de escrita digital. Né? E aí vocês podem estar perguntando, mas o que tem a ver, né, a escrita digital com falar de ética, de comportamento? E eu responderia, tem tudo a ver, né? Como vocês vão ver que tem tudo a ver. E eu estou achando muito curioso, porque muita gente está dizendo assim, nossa, nessa pandemia
eu não saio da frente do computador, eu estou o tempo todo, né? E aí eu penso, nossa, eu estou na frente do computador o tempo todo há alguns anos, né? Então, para mim, não foi interessante, assim, interessante ver todo mundo entrar nessa história. Claro, isso seria maravilhoso se não fosse um motivo que é muito triste, né? Um motivo da gente estar fazendo esse mergulho, né? Que é o vírus e a doença, né? Bom, mas vamos lá. Então, seguindo aqui, né? Eu acho que a nosso encontro chama-se A Rede é Sua, mas o Mundo é de Todos, né? Eu acho interessante esse título para a gente entender assim, o que é estar dentro da rede e o que é a rede dentro do mundo. Então, vou fazer aqui um exercício rápido, histórico, né, de como tudo isso começou. Faz 20 anos, e são só 20 anos, que a internet se tornou interativa. Para quem lembra, né, lembra de como era antes do ano 2000, praticamente a gente não interagia. A gente recebia a internet como a gente lê o jornal. Ou seja, era um lugar maravilhoso, já tinha muito conteúdo, né? Mas eu não tinha como Fernanda, uma pessoinha, ir lá e interagir. Eu podia comentar em alguns sites, alguns jornais, mas mesmo assim isso era bastante limitado. Se os jornais permitissem, às vezes você tinha que se inscrever, em suma, era limitado. E aí, de repente, surgiu o que muita gente chamou de a internet 2.0, né? Que foi essa internet que permitia, por exemplo, que você pudesse criar um endereço, que é o blog. Então, as pessoas passaram, muitas, a criar seus blogs, e dizer, nossa, agora eu tenho um canal na internet. Isso foi até a criação das redes sociais. Tem o Orkut, mas não vou falar muito dela, porque né, já passou. Mas quem trouxe a grande novidade foi o Facebook. Aí chega o Facebook e, de repente, né, aconteceu o que nós vimos. Bilhões de pessoas no mundo, uma China, né, 3 Chinas entraram dentro dessa rede. E é a tal ponto que hoje tem muita gente, inclusive brasileiros, que se você pergunta o que é a internet, ele vai responder, a internet é o Facebook, é o Instagram, é o Twitter, é o LinkedIn menos, mas em suma, a resposta vai ser, é Facebook, né? A ideia de que a rede, de que a web é a rede, né? É a rede social. Por quê? Porque a maior parte das pessoas estão transitando, aprendendo, falando, palpitando, aparecendo dentro da sua rede. Ok? Aí, vamos para um passo 2. Muita gente fala assim, mas as redes sociais são fábricas de fake news, as redes sociais elas disseminam ódio, as redes sociais são agressivas. E aí eu sempre penso, mas quem faz as redes sociais? Quem faz as redes sociais somos nós, né? Não existe rede social sem a nossa participação. Facebook não produz um post. YouTube, que aí é uma mídia social, não produz um vídeo, um sequer, né? Tem tudo aquilo, mas eles não fazem um vídeo sequer. Twitter, igual. Instagram não produz uma postagem. Quem faz tudo isso somos nós. Essa, vamos dizer, o espanto. Então, as redes sociais são, na verdade, a nossa cara, né? Se é a gente que faz. Veja a diferença e como isso é interessante. Se eu perguntar quem faz a Folha de São Paulo, quem faz o Jornal o Globo, ou quem faz a televisão, né? A TV Globo, aí alguém vai responder, são os jornalistas que estão lá, são os apresentadores, é a direção, né? É verdade, são eles que fazem esses veículos. Agora,
as redes sociais e as mídias sociais, entendendo aí como YouTube, os blogs, que são mídias, aí quem faz somos nós, né? Então, essa é a primeira questão, assim, deixar bem claro. Porque aí nós já vamos entrar numa história de qual é a nossa responsabilidade e qual é a nossa ética. Se somos nós que fazemos essa rede, como é que é? Como é que eu, pessoinha, me coloco dentro da rede? Aí vem, no passado, a gente dividia muita conversa de ética, né? A gente achava que existia uma ética pessoal e uma ética digital. Existia a Fernanda na vida real e existia a Fernanda no Facebook, no Instagram. E aí a gente foi vendo que isso é besteira, isso não existe. Tá? Nós somos, tem até um nome aqui que eu pus, nós somos bimodais. Né? Duas vezes, nós estamos sempre em dois modos hoje. Nós estamos no modo físico e nós estamos no modo digital. Perfeito? Mas nós somos uma pessoa só. Acabou isso. Então, não, porque era muito comum, não sei hoje, mas era muito comum, acho que hoje continua também isso, pessoas muito doces no convívio, educadas e tal, e de repente entravam dentro da rede e viravam pessoas muito agressivas, viravam pessoas que atacavam, e aí você dizia, uai, mas eu conheço o Cido é um homem tão gentil, e, de repente, eu vou lá na rede, eu estou usando ele como exemplo, mas não é isso, hein, gente? Eu vou na rede e vejo um Cido feroz. Quer dizer, né? houve esse momento. Só que esse momento ele não existe mais, porque a nossa identidade agora ela está nos dois lugares. Então, não existe a Lena física e a Lena virtual, a Lena digital. É uma Lena só. Tá? É assim que nós estamos já sendo vistos. Né? Não é que nós vamos ser vistos assim. Nós já estamos sendo enxergados dessa maneira. Então, outra pergunta, na verdade, são várias perguntas. Outra pergunta é, como eu quero que me vejam? Como é que eu quero que me vejam? Tá? Qual é a Arailda, né? Como é que a Arailda quer que as pessoas vejam ela mesma? Então, nós vamos ter essa persona, que é a persona digital, né? Mas que somos nós, no fundo. Né? Não é tão separado. Isso se confunde e vira, na verdade, uma coisa só. Ok? Tá até aqui acompanhando? Legal? Tranquilo? Então, vamos entrar na história, aí voltando para a história da ética, né? Ética, você é ou não é uma pessoa ética? Não tem, eu sou ético aqui e eu não sou ético ali. Isso não existe, isso é fantasia, tá? Você tem uma postura ética na vida e isso vai ser transportado para aquela postagenzinha que você fez. Quer dizer, não adianta eu dizer que eu sou uma pessoa ética, que eu sou uma pessoa correta, e aí eu pego e compartilho uma piadinha bem machista ou uma piadinha levemente racista. Não é mais possível fazer isso. Tá? Por quê? Porque não existe mais isso, porque as pessoas vão ver isso e vão cobrar de você que postou. Vão cobrar isso do postador. Vão ver você dessa maneira. Por quê? Porque hoje todo mundo vê todo mundo. Tá? Acabou. Eu vou dar um exemplo aqui. Vivo, que eu acabei de experimentar dentro do meu trabalho. Eu tenho fotografado uns recortes de jornal, tá? Onde eu comento erros e acertos dos jornais. Tem muito erro, mas também tem muita coisa bacana em relação ao português. Então, eu achei na revista Piauí, um título que dizia assim, ó, prestem atenção, dizia, eu tinha 15 anos, vírgula, tá? Ele
vírgula 45. E o que me interessou aí? A vírgula, essa vírgula, ele, vírgula 45, chama vírgula vicária. Essa vírgula está no lugar do verbo tinha, para que você não tenha que repetir. Eu tinha 15 anos, ele tinha 45. Para eu não repetir o segundo verbo, eu posso usar essa vírgula. Quando eu vi esse exemplo, eu delirei. Eu falei, nossa senhora, alguém usou essa vírgula, que é uma bela vírgula, deixa eu postar. Aí eu postei isso na página do Facebook, do Acelera Texto no Facebook, e aí o que aconteceu? A Júlia entrou aqui total, né? Aí o que aconteceu? Não fui eu que fiz isso, não fui eu. Dizendo que alguém me bloqueou. Fez. Aí... entrou agora. Agora eu entrei. O que aconteceu, gente? Presta atenção, que interessante. Como é essa postagem? Muita gente gostou. Eu disse, eu vou impulsionar essa postagem. Ou seja, eu vou pagar R$25 para que o Face distribua essa postagem para mais gente. E foi uma loucura, porque eu comecei a receber vários comentários dizendo quem é esse acelera-texto, quem é essa pessoa, como acelera-texto, que está estimulando a pedofilia. Aí tem um gatilho para pedofilia. Olha só, gente, eu peguei uma frase, porque eu adorei aquela vírgula. Essa frase dizia, eu tinha 15 anos, vírgula, ele, vírgula, 45. E aí, um número grande, não é pequeno, não, de pessoas se revoltaram dizendo que essa frase era um gatilho para a pedofilia. No começo eu respondia dizendo, gente, eu só queria falar da vírgula. Gente, onde está escrito nessa frase que tem uma como é que chama? Tá explícito alguma relação sexual? Não pode ser o tio da moça, não pode ser o pai da moça, nem sei se é moça, porque ela só diz eu, ele ou ela. Não me perdoaram, e hoje, inclusive, uma pessoa falou assim, esse acelera-texto viu a indignação e nem se retratou. Então, olhem que terreno movediço nós estamos lidando. Okay? O que eu aprendi aí? A próxima frase que eu achar, não vai ser só a vírgula, mas eu vou ter que tomar um imenso cuidado com o que essa frase pode levar a pensar. Para que eu estou dando esse exemplo? Porque ele é real, né? É uma crise real, assim. Para mim foi muito desagradável, porque eu sou uma pessoa, fui feminista a vida inteira, então, puxa, num certo sentido, ser acusada de estar usando um gatilho, que eu não sei onde está esse gatilho, mas para a pedofilia é meio chatinho, né? Sim, não era o que eu queria, eu não cheguei no meu objetivo. Então, isso é só para dizer o sério que é quando a gente coloca a cara, coloca a nossa expressão dentro de uma rede social. Aí vocês podem dizer, mas você fez isso, porque você está o tempo todo fazendo isso. Não, mas todos estamos o tempo todo, de alguma maneira, né, nos expressando nas redes. Então, é preciso observar e levar uma das coisas que eu acho maravilhosas, por exemplo, dentro das redes, é essa possibilidade do feedback, né? Você escreve e você tem a resposta, que é positiva ou negativa. Claro, eu estou citando só, nesse caso, eu estou citando só as pessoas que não gostaram, mas a imensa maioria curtiu muito essa postagem, essa vírgula, né? Então, o feedback foi positivo. Mas eu acho que isso
é o que também muda as nossas cabeças. Uma das questões, por exemplo, que está aqui, o que a internet revolucionou? No começo, a resposta, todos nós já demos essa resposta, a gente dizia assim, revolucionou a forma de trabalhar, revolucionou a forma de comunicar. E alguém dizia, e revolucionou até a forma de namorar. Eram essas as 3 respostas. E hoje eu acho que a resposta mais completa é a internet revolucionou a forma da gente pensar. Né? O comunicar, o namorar e o trabalhar, eles vêm, vamos dizer, a raiz está no pensar. Houve uma modificação do pensamento. Uma maneira de ver as coisas que foi a internet que possibilitou. Como assim a plataforma, né, se a gente imaginar que a internet é a grande plataforma? Não é a plataforma, mas o fato de ter colocado tanta gente junto, o fato de ter unido tantas gerações, o fato de ter acolhido tantas opiniões, fez com que mudasse o quê? O nosso disco rígido. Ele ficou diferente. E eu acho que uma das grandes motivos para essa diferença está no feedback e na rapidez com que esse feedback acontece. Ou seja, o retorno à geração analógica, né? Que, no fundo, eu faço parte, eu vivi 40 anos da minha vida analogicamente, então é muita coisa, né? Então, essa geração que pensou analogicamente, né, que fez coisas maravilhosas, mas tudo de forma analógica, essa geração demorou muito para entender a importância do feedback, para entender que você pode aprender com cada resposta que chega para você, que cada comentário, na verdade, é uma oportunidade da gente compreender a nossa própria expressão, compreender o nosso próprio trabalho. Né? Compreender o que a gente está colocando lá. Vamos lá. Aí vocês vão dizer, mas continua tendo muito ódio, muita merda nas redes. Verdade, verdade. Como sempre, né? A rede, na verdade, ela espelha o mundo. O mundo sempre teve muito ódio, sempre teve muito lixo. Né? Então, isso está nas redes. A pergunta é, eu vou participar disso ou eu vou... quase uma militância. Ou eu vou subir o nível dessa história. Eu vou entrar nessa onda ou eu vou contra essa onda, né? E vou me colocar de maneira mais assertiva em relação ao que eu acredito, né? Em relação aos meus valores. É isso que eu vou pôr? Ou eu vou navegar, ou eu vou entrar na onda do vamos bloquear, vamos agredir, vamos... Né? Essa é uma pergunta que tem a ver com a ética, que tem a ver com aquela como eu quero aparecer para o mundo. Né? O que há de comum em todas essas redes? Bom, o que há de comum é que as pessoas estão dentro dela, e a rede é principalmente um espaço de compartilhamento. Gente, todos nós, desde que a gente nasce, nós queremos o quê fundamentalmente na vida? Nós queremos ser amados, amados e amadas, tá? Primeiro pelo pai, depois pela mãe, depois pela professora, e a coisa vai. Claro que aí a vida, né, vai seguindo e a gente vai descobrindo que não é verdade, nem todos vão nos amar, tem gente que não vai gostar da gente mesmo, entendeu? Né? É a vida. Mas esse sentimento de eu quero ser amado, ele persiste. Eu acho que a gente vai com ele até o fim da vida, a gente segue com isso. Né? E as redes são esse encontro. Né? Por quê? Porque quando as pessoas falam, meu amigo do Face, minha amiga do Face, eu acho que está correto. É amigo, sim. Mesmo que você nunca tenha visto essa pessoa, mas você pode estabelecer uma relação tão potente ali de troca que vira amigo.
É amigo, entendeu? Não é assim. Às vezes até mais amigo do que aquele amigo físico, mas que você nunca encontra com ele, nunca se relaciona com você. Então, bom, mas vamos lá. Eu não sei se está muito confuso, tá, gente? Não? Tá fluindo, tá fluindo. Tá lindo. Segue o fluxo, tá ótimo. Tá bom. Então, a outra pergunta, né? Cheia de perguntas, que é essa, que eu acho super importante. Como produzimos, como influenciamos e como interagimos, né? Bom, produzimos. Você pode usar toda essa fabulosa ferramenta de redes sociais para falar do seu trabalho. Você tem um trabalho, que não precisa ser um trabalho digital, né? Pode ser um trabalho físico, mas você usa a rede para falar dele, né? Que é uma parte da sua identidade. Então, você vai lá e fala do seu trabalho, né? Comenta sobre ele, conta dos desafios, o que eu acho uma coisa muito legal. O LinkedIn, que é uma rede, né? Que todo mundo pode entrar, não sei quantos aqui estão no LinkedIn, e ela, o que eu acho interessante nela? Porque ela tem essa pegada da pessoa ir lá e contar o que está fazendo, né? Estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, acho isso importante, não acho isso importante, e lá está, né? Você vai rodando aquele feed e lá está. Claro que tem críticas, tem gente que diz que no LinkedIn todo mundo é poderoso. Num certo sentido, eu concordo. O LinkedIn dá a impressão que é muito cacique para pouco índio, né? Porque todo mundo, é claro, vai compartilhar, vamos dizer, também a sua melhor imagem, né? Mas eu acho que isso faz parte da vida, né? Não se pode cobrar, né? Não, tem que ser diferente, você tem que ser sincero, ir lá e contar das suas misérias, né? Dos seus defeitos. Isso é muito difícil, né? Mas vai ver, vamos criar uma rede, né? Uma rede chamada Lado B. E aí todo mundo vai lá e conta os seus podres, né? Lado B, mas ainda não inventaram, né? Então, como produzimos, ou não, tá bom? Tem gente que não. Tem gente que diz assim, a minha irmã Cláudia, como é que ela usa o Facebook? Ela não tem nenhum interesse na ideia da produção, ela já está aposentada, ela foi bancária a vida inteira, então ela não quer trocar isso, né? Chegar lá e... Não, mas para que ela usa? Ela compartilha, por exemplo, pensamentos que ela acha que são interessantes, ela compartilha opiniões políticas que ela tem, ela compartilha gatinho que ela adora, ela fala de yoga, que é algo que ela faz, mas em suma, de repente ela dá um bom dia e põe mais flores, tudo isso é expressão na rede, tá? Tudo isso é uma maneira de você aparecer, voltando àquela questão, como eu quero ser visto pelo mundo, como eu quero que as pessoas me vejam. Isso, né? Se eu ponho gatinho, é porque eu estou dizendo, gente, eu adoro gatinho, e olha que lindo que são esses gatinhos. Isso é uma expressão. E normalmente muito curtida, né? Os gatinhos, né? Porque são fofos. Tá? E a gente curte coisa fofa, né? Mas aí tem uma parte que eu acho interessante, que é como influenciamos, né? Como influenciamos na rede. Eu tenho cá para mim que todos somos influenciadores. Com essa história de, ele é influenciador, ela é influenciadora, então parece que é uma coisa de celebridades, ou que você precisa ser um influenciador profissional. Eu acho que não, acho que aí é outra categoria. Tem os influenciadores profissionais, sem dúvida nenhuma, né? Pessoas que conseguem milhões de seguidores, né? Se profissionalizaram nisso, hoje eles têm grandes equipes, todo o mérito deles, conseguiram, ok. Mas eu acho que todos nós, as pessoinhas, nós influenciamos. Nós influenciamos. E aí a gente influencia para o bem e para o mal, né? Então, se a minha presença
é uma presença raivosa, né? Eu estou influenciando outras pessoas com esse comportamento. Se a minha presença é uma presença mais assertiva, eu estou influenciando pessoas com essa assertividade, ok? Mas que nós somos influenciadores, nós somos. Não importa, mas eu só influencio 2. Bom, influenciou 2. É que nem o coronavírus, contaminou 2, entendeu? Quer dizer, né? Não é questão de influenciou 100 ou 2. A gente influencia. Então, isso aí nós vamos voltar para o papo da ética, né? Se você influencia, você tem uma responsabilidade. Se você influencia, você tem uma ética, né? Você influencia. Não tem nenhuma dúvida, né? Aí veio aqui a parte de perfil público, perfil privado, que a Bel tinha falado comigo. Eu disse assim, tem gente muito jovem e que, de repente, só está querendo estar lá na rede porque quer estar com os amigos, tem 15 anos, entendeu? Então, o que quer mesmo é fazer a selfie, né? E perfeito, isso é como eu quero que o mundo me veja. Quando a gente tem 15 anos, a gente tem um jeito de querer que o mundo veja a gente diferente da vida adulta, diferente de quem vai envelhecendo. Não há dúvida nenhuma. Mas eu não sei se tem gente aqui dessa idade nos ouvindo, mas a dica aí fique atento, né? Porque o que está na internet, não importa se está dentro do Facebook ou do Instagram, né? Ou outras redes que estão surgindo aí, mais jovens, o que está na internet, de alguma maneira, é público. Tá? Não, mas eu pus privado lá, só os meus amigos vêm. Ok, só os seus amigos vêm, melhor assim, então. Por quê? Porque você quer botar aquela foto, né? De biquíni, você quer botar aquela foto que você está tomando uma cervejinha. Tá lindo, tá lindo. E aí a pessoa diz para mim, não, mas é fechado, só meus amigos vêm. Aí eu sempre penso assim, mas em termos, que basta um amigo seu deixar de ser seu amigo, ele pode levar esse conteúdo para fora. Então, assim, não existe essa segurança. Tá? Essa segurança de, não, minha rede é fechada. Né? Eu não vejo como ela poderia... Tem gente, por exemplo, vou dar um exemplo. Tem gente, às vezes eu vejo um post e eu adorei aquela foto. Só que eu vou olhar lá embaixo e a pessoa não deixa compartilhar. É um jeito, né, que o Facebook permite. Mas eu amei aquela foto. Eu quero compartilhar. Aí o que eu faço? Eu clico na imagem, plim, e aparece salvar como. Aí eu salvo no meu desktop. Se eu quiser, eu puxo do desktop para o meu Facebook. Compartilhei. Então, sabe, aquela foto que a pessoa disse que não era para ser compartilhável, ela é tecnicamente compartilhável. E tudo que é tecnicamente compartilhável é compartilhável. Lembra, gente, aqui agora o pessoal mais velho, apesar que eu acho que eu sou a mais velha, mas o pessoal mais ou menos mais velho. Vocês lembram da fita cassete? O que a gente fazia? Comprava o disco, né? CD, comprava o último disco do Gilberto Gil, Realce. O que a gente fazia? Um grande número fazia. A gente ia lá e gravava a fita cassete. E dava essa fita cassete, né? E distribuía. Ou seja, na verdade, a gente estava compartilhando. Aí, quando surgiu a conversa de não pode, isso é pirataria, besteira! Se a técnica permite, compartilhar é compartilhável. Não tem força contra isso. A não ser que botasse a polícia atrás de todas as fitas cassetes que eram feitas. E o mesmo acontece, mais até. Agora acontece mais fácil ainda essa ideia de que eu posso ir em qualquer lugar e puxar. Então, então o que você está querendo dizer? Você está querendo dizer que a gente tem que tomar cuidado? É isso que eu estou querendo dizer.
para os mais jovens, que sim, tem que tomar cuidado, porque é por isso que o nome é A Rede é Sua, mas o mundo é de todos, ou seja, né? Então você está lá naquela rede, mas ela pode cair no mundo. E nem sempre a gente quer que caia aquilo que a gente está compartilhando. Então, pensem, né? Pensem duas vezes com determinadas, principalmente imagens, que tem uma força muito grande, e com postagens também, né? Com o que está falando, né? Com o que está dizendo. Fê, deixa eu só te interromper um pouquinho. Então, eu tô Não, só porque a pergunta que a Júlia fez, a Júlia é uma jovem, bem ok. jovem, que está aqui com a Ótimo, gente. E ela ótimo. faz uma pergunta que eu acho que dá um passo a mais disso que você está trazendo, né? Além Ok. desse fato de você postar e a rede, né? Caiu na rede, todo mundo tem acesso. Ela pergunta assim: o que é melhor? Né? Ela fala separar o perfil institucional do perfil pessoal, para além dos riscos, né, que você traz. Ela pergunta mesmo como aconselhamento, se é melhor deixar a sua vida privada, falar sobre a família no seu perfil pessoal e ter um outro espaço para você trazer as pautas das instituições, no caso aqui a maioria ligada à biblioteca. Aí é que tá. Por exemplo, vamos supor que eu me chamo Maria e sou da biblioteca, tá? Sou da biblioteca e aí eu tenho uma rede pessoal, Maria, e tenho também e participo da rede da biblioteca. Acontece o seguinte, quando eu estou na rede da biblioteca, eu continuo sendo a Maria, né? Estou perguntando, Belo, certo? Meu nome Sim. é os dois. Uhum. Na verdade, eu sou identificável entre as duas coisas. Não estou tão separado assim, mesmo que eu separe a rede. Mas eu não estou. Então, assim, por exemplo, vou dar um exemplo para você, para quem perguntou, como é que chama? É a Júlia Gomes. Júlia. Imagine, por exemplo, os jornalistas, né? Interessante o que acontece com eles. Então, o cara trabalha na Folha de São Paulo. E aí, ele na Folha de São Paulo, ele faz matérias sobre economia, tá? Ele vai, é sério, vai lá, fala sobre economia. E aí ele tem uma conta pessoal, onde, de repente, ele pega e diz: puta que pariu, esse ministro da economia é um idiota. Porque ele tem razão, ele é um idiota. Mas o que vai acontecer com esse cara, como aconteceu várias vezes? Ele vai ser demitido da Folha de São Paulo. Tá? Porque a Folha vai dizer o seguinte, isso está no manual dela, vai dizer o seguinte, não dá para desassociar a pessoa, o jornalista, do indivíduo. Porque os leitores fazem essa identificação. Eles vão dizer, o João da Silva falou que o Guedes é um idiota. Xingou o Guedes. Tá? E a Folha de São Paulo não quer um jornalista que xingue o ministro. Isso continua acontecendo nesse mundo da comunicação. Né? Então, a resposta que eu dou para você, você pode até dividir, mas você não tem que exagerar, porque quando você fala essa divisão, Júlia, parece que você vai dizer assim, olha, na biblioteca eu sou séria, responsável, e na minha rede pessoal eu sou super à vontade. A minha questão é, dá para ser super à vontade numa rede? O que é ser super à vontade? O quanto vulnerável você pode ficar? Essa é a minha questão. E eu gostaria que as pessoas não ficassem vulneráveis, né? Principalmente as mais jovens. O quanto vulnerável, o quanto eu posso ser atacada, no fundo é isso, porque eu fiz uma postagem, uma besteira. Eu postei uma foto minha de biquíni, ou eu postei uma foto minha sem sutiã. Gente, sabe, complicado, né?
é complicado assim, as maldades estão aí, né? Então, veja o exemplo que eu dei, eu fiz uma frase, nem era minha frase, hein? Olha que já começaram a me acusar de gatilho para pedofilia, né? Pô, entendeu? Daqui a pouco tá a Fernanda pedófila. Ah, né? E aí? Então, não sei, Júlia, se eu respondi, mas eu acho que direitos autorais têm que se matar. Já vou falar disso. Eu acho que, olha, pense, tá? Eu acho assim, tem um amigo, Carvalho, que é um ilustrador muito bom, que ele usa muito essa metáfora de, olha, gente, vocês escreveram. Aí ele põe sempre assim, escreveram. Pôs na rede, publicou, está no ar, está no ar. Né? Ele enfatiza muito isso. Então, quando a gente entra na rede, nós estamos no ar. Estamos no ar. Não estamos só ali com os nossos amigos. Nós estamos no ar. Então, como é que eu quero estar no ar? Aí, respondi, será? Bom, Acho que sim. Aí alguém perguntou de postagem. Que tempo nós temos, Bel? Olha, Antes, temos ainda aí uns 15 minutinhos, porque a gente para começou acabar? mais tarde, para acabar. Então, tá. Então, vou só responder essa pergunta, e aí a gente abre para... Eu começo a responder as pessoas, é isso? Conclui, porque você tinha ainda Conclui? outros pontos, né? Aí eu Tinha, estou aqui mas anotando as perguntas. tá. Tem só essa aí. Ó, gente, negócio de direito autoral. Existe direito autoral, tá? Existe direito autoral para vídeo, existe direito autoral para foto, existem direitos autorais. Então, cuidado com esse uso, tá? Principalmente se esse uso for num conteúdo, vocês fizeram um conteúdo bonitinho, falando, por exemplo, da biblioteca, né? Quem é da biblioteca aqui, dependendo da foto que vocês vão pôr, essa foto pode ter, sim, direitos, tá? O que eu faço? Tentem fazer uma produção própria, tentem usar o celular, tentem vocês mesmos produzir essa imagem. Existe uma plataforma incrível, chama Canva, a maioria deve conhecer, Canva. Ela é gratuita, e essa plataforma ela tem templates, e eu estou descobrindo ela agora. E você vai puxando os templates, aí você muda, e é tudo livre, porque ali é grátis. Você puxa aquilo, e aí você apaga, tira a frase anterior, e você cria a sua frase. Você pode pôr imagem, ou seja, você muda o fundo. É tipo assim, um estúdio de criação intuitivo, um estúdio de criação para pessoas que não sabem, não têm habilidade nenhuma, como eu, com o visual. Mas basta puxar, tirar, redimensionar. Então, usem, olha, é ótimo mesmo. É isso, Bianca. Se você usa o Canva, continue usando o Canva e não precisa correr risco nenhum com vídeo e essas coisas todas, porque sim, eles podem ter direitos. Então, vamos lá. Estamos indo para o final, tá? Aí tem uma outra pergunta. Como é que eu posso usar esse fabuloso poder de comunicação? Só para lembrar aí, gente, no passado, mesmo que você tivesse vontade, se você quisesse publicar qualquer coisa, você ia passar por uma cadeia imensa, na verdade, uma corrida de obstáculos, até que você tivesse aquilo que você escreveu, aquilo que você desenhou, ou vídeo mais ainda, sendo assistido por outras pessoas. Tá? Isso era para pouquíssimas pessoas. E aí chegaram essas ferramentas, fazendo uma analogia, como se cada um de nós ganhou um megafone. Nós agora temos um megafone. Okay? E antes a gente tinha uma mordaça aqui, e alguns tinham um megafone, né, e falavam com a gente ouvia. Né? Mas não tinha nem como devolver isso. E hoje a gente tem essa incrível possibilidade, está escrito aqui, esse fabuloso poder de comunicação. Então, eu gostaria de chamar a atenção para isso, né? Lembra que eu falei que vai juntar a escrita digital lá no final? Junta agora, né? Que é como que eu
posso usar essa ferramenta, no caso, as redes, para comunicar uma coisa que eu acho legal. Né? Tem coisas, né, que fazem parte do que a gente acha legal, dentro do nosso trabalho. Muda o áudio dela, Bel. Tá mudo? Não, Não nós sei, estamos pode ouvindo. seguir. Eu vou Pode olhar seguir. aqui. Pode seguir. Tá Vou olhar o ouvindo. que está acontecendo. Nós ouvimos, sim, Fê. Tá. Então é isso, ó. Como usar isso? Como usar isso? Tem maneiras e maneiras de usar, né? Vou citar mais um exemplo meu aqui para encerrar, para os mais jovens. Então, eu entrei no Instagram, faz pouco tempo. Todo mundo dizia para mim, Instagram só é jovem, porque a Face é velho. E eu concordo, ninguém quer estar na mesma rede que está a mãe e o tio. Isso eu acho que está certo. Para você e sua mãe. Quando você é jovem, depois você adoraria que sua mãe tivesse. Mas quando a gente é jovem, a gente é mais bobinho. Então a gente acha que a mãe da gente, entendeu? Pô, vai ficar olhando o que a gente está fazendo. Bom, isso. Então, pessoal, vamos sair dessa rede, né? Onde está minha mãe, minha tia, e o Instagram meio nasceu assim, né? Só que agora estão me dizendo que é um tal de tique não sei o quê. Né? Tem uma outra rede que é mais jovem ainda que o Instagram. TikTok. TikTok, isso aí eu vou olhar. TikTok. Já eu tô nele, hein? Aí eu disse assim, mas eu vou entrar no Instagram, porque eu também quero me comunicar com quem é mais jovem. E entrei. Quando eu entrei no Instagram, eu levei um susto, porque eu vi que tinha que... Primeiro que a entrada era por imagem. Aí eu já entrei em pânico, né? Uai, mas como é que eu vou pôr o texto? Não dá para escrever. E aí eu comecei a pensar, pô, mas eu não vou ficar fotografando, eu não tenho esse tempo fotografando. E o que eu vou comentar naquela fotografia? Aí um dia eu tive essa ideia e ela está super funcionando, por isso que eu quero compartilhar aqui com vocês, que foi, eu leio jornal todo dia, né? Jornal impresso. É um hábito. E aí, um dia eu estou lendo, aí eu, claro, peguei um puta erro lá na manchete e falei, e fotografei. E comentei. Quer dizer, entrou como aquela fotinha e do lado eu comentei. Olha, isso aqui está meio estranho, não é assim, qualquer coisa. E começaram a curtir aquilo, aumentou meu tráfego, né? Aí eu disse assim, quer saber? Essa vai ser a minha série no Instagram. Né? E eu estou fazendo isso e está funcionando e é extremamente prazeroso para mim, porque tem a ver com o que eu faço e justifica a minha presença no Instagram. Para que eu estou contando isso? Ou seja, arranjei uma maneira de alguém que, na verdade, não se interessa tanto pelas imagens, né? A ponto de ficar fotografando e tal, mas arranjei essa maneira de estar lá. E a segunda coisa também, eu criei a Rádio Acelera Texto para os podcasts. E aí, o que acontece? Na Rádio Acelera Texto, também você tem que fazer a capinha. Aí eu disse, gente, mas fazer capinha, quer dizer, já vou gravar, aí eu vou fazer capinha? Aí também tive uma ideia, vou mostrar aqui para vocês, né? Que é toda a Rádio Acelera, todo programa, eu ponho o título usando um post-it. Escrevo. E acabou criando uma identidade. A pessoa que vê diz assim, nossa, que ideia legal. Ela sempre usa post-its. Mas, na verdade, essa ideia veio para cobrir precisava ter a capa e eu não teria tempo de ficar fazendo capa para cada podcast que eu vou gravar, porque eu gravo muito, então... Então, só para dizer isso aí, né? Assim, para dizer, veja que tem jeito da gente estar nos lugares e ir driblando as dificuldades, né? Que possam existir, né? Bom, o poder da língua portuguesa brasileira, eu tenho que falar disso, hein, gente? O poder da língua portuguesa. Seguinte, hein? Postar, quando a gente posta, o ideal é que a gente preste atenção para não postar
textos, vamos dizer, defeituosos, prestem atenção, tá? Não é só assim, eu escrevi uma palavra errada. Você faz corrigir, vai lá e corrige. Mas assim, prestem atenção, não façam frases muito longas, sempre pensem, se puderem, né? Leiam em voz alta antes de enviar. Lê de novo. Lê 2 vezes, né? Para evitar truncar a mensagem de vocês. Porque quando a gente escreve, aqui ninguém vai dizer que não é verdade, hein? Quando a gente escreve, a gente quer ser lido. A gente escreve para ser lido. Ninguém escreve para não ser lido. Eu nunca vi ninguém dizer, ai, que ótimo, ninguém me lê. Eu escrevo e ninguém me lê. Eu não conheço isso. Né? Ok? Então, é isso. Bel. Fê, maravilhoso, viu? Muito isso. bom. Eu estava aqui, muita gente comentando, elogiando. Ai, que maravilha! Começamos bem, hein, com esses 2 encontros. Tem algumas perguntas que chegaram antes para nós, no momento da inscrição. Você respondeu quase todas. Tem um bloquinho aqui que eu juntei, que é uma continuação do que você está falando agora. Que a pergunta é muito nesse sentido. Mas e aí? Nessa comunicação virtual, nós temos que pensar uma linguagem específica. Você está falando, olha, tem que escrever, né? Tentar tirar os defeitos do texto, mas aí, juntando aqui as 2 perguntas, é nesse sentido. Tem uma linguagem específica para o espaço digital? Eu preciso escrever direcionando para um público específico? Ok, essa dá para responder sem demorar muito. Depende, né? Aí é que tá. Se o seu interesse é um interesse geral, não, né? Você escreve para quem for ler. Agora, se você já começa a ter um objetivo, eu tenho um objetivo com essa mensagem, aí sim você começa a pensar em públicos específicos. Então, vamos melhorar isso aqui. Vamos dizer que você está querendo escrever, o seu negócio é falar de literatura para jovens leitores. Isso é uma especificidade. Então, você vai ter que focar em quem é esse público, quem é esse jovem leitor interessado em literatura ou que poderia vir a se interessar. Aí é legal você ter esse público, vamos dizer, dentro da cabeça para poder direcionar isso. Mas, às vezes, o seu assunto é amplo, como o meu, que é a língua portuguesa. Eu escrevo para quem? Tem gente de 17 até os 90 que tem interesse na língua portuguesa. Então, esse é um público, né? Eu fecho esse público, aí eu penso assim, eu escrevo para quem se interessa por isso. Né? E vou atrás dessas pessoas. Né? Elas existem. Né? E aí tem uma outra pergunta, Fê, que acho que está respondido, sim, mas aí tem uma outra pergunta aqui, que e uma coisa quando eu escrevo para um público direcionado, mas e quando eu quero chamar a atenção do público? Eu tenho um público-alvo, não? A pessoa fala de um público-alvo, né? A gente está até começando a chamar mais de interagente, né? Porque o público interage com a gente, ele lê. Legal essa palavra. Que é um termo que a Rede Nacional de Bibliotecas adotou na publicação Brasil que Lê, que a gente fala, o público ele é interagente, ele não é um alvo que você manda e ele recebe. E aí a pergunta é assim, como é que você chama atenção? Você deu alguns exemplos na sua fala. O Instagram, obrigatoriamente, ele te pede uma imagem e um texto. Você aqui conversando conosco, você foi fazendo a sua fala toda a partir de perguntas possíveis dentro do tema. Tem outras estratégias que você poderia estar compartilhando para chamar a atenção? Por exemplo, sim. Essa é bem legal. Que assim, quando a gente fala para o público interagente, né? Esse público, ele já existe, ele tem interesse no nosso assunto. Esse é um público. Tá? Você vai fazer um conteúdo que pode ser um conteúdo mais aprofundado, porque você está falando
com quem está interagindo, com quem já está conquistado. Tá? Quando você fala para um público geral e você quer conquistá-lo, porque no fundo é isso, conquistar no bom sentido aqui, tá, gente? Conquistar em trazer para perto da gente, trazer para perto do que a gente acredita, aí eu acho que a estratégia ela é mais didática. Ser didático é fundamental, sabe? Muitas vezes eu vejo que as pessoas esquecem disso e elas, por exemplo, já vão, tipo assim, botando o pé na porta, entendeu? Não, é horroroso tal coisa, eu não converso com quem pensa diferente, eu não quero nem saber. Isso aí é uma grande roubada, porque você pode perder aqueles interagentes que ainda não são interagentes, porque não sabem ainda, mas eles existem. Então, acho que aí entra uma ideia. Quando fizer as mensagens, ponha um pouco de... Os publicitários falariam a palavra sedução. Eu prefiro usar a palavra afetividade. Sejam afetivos. A afetividade, ela funciona, inclusive porque nós estamos dentro da rede, e a rede, lembra? Para que as pessoas entram na rede? Para se relacionar. Em princípio, elas entram para encontrar amigos. Então, linguagem afetiva. Nada de, entendeu? Nem nos comentários, nada. Eu vejo muito comentário e a pessoa fala assim, nossa, mas que burro! Que não sei o quê! Não façam isso, entendeu? Você acabou. Se fizer isso, você jogou aquela pessoa fora. Tente trazer lá. Ela pode até começar falando coisas que você considere até absurda, mas traga para você. Diga, veja bem. Quer dizer, né? Sabe, na televisão tem muito esse truque que eu observo muito dos políticos, mas a gente podia copiar. Que eles, de repente, dizem assim, nossa, mas que pergunta interessante a sua. Mentira, ele não está achando a pergunta interessante, mas é uma maneira dele trazer a pessoa, entendeu? E aí ele vai discordar do que o cara falou, mas ele começou, que pergunta interessante a sua. Então, muitas vezes, você pode até fazer a seguinte concessão e dizer assim, entendo, está dizendo que entende, mas, aí você põe o seu mas. Nossa, gente, não é difícil fazer isso. Né? Entendo, Bel, mas, né? Se você olhar de outro ponto, eu garanto que você traz essa pessoa para você. Então, comunicar para o público, em geral, é o uso de uma linguagem afetiva e, se possível, didática. As pessoas precisam compreender. Não tenham medo de ser didáticos, tá? O que é ser didático? Né? Bogotá, capital da Colômbia. Isso é didático. Mas eu não vou perder a oportunidade. Vai ver que as pessoas não sabem onde é Bogotá. Acha que Bogotá é Venezuela. Então, deixa eu botar lá. Ok? Muito bom, Fê. Nós estamos caminhando para o final, né? Já estamos aqui no chorinho dos 15 minutos. Então, mas tem mais uma... Aí. Tem mais uma pergunta aqui. A Bianca, ela está perguntando assim, além do acelera texto, que aí já vai todo mundo seguir, quem não seguia, que outras páginas você sugeriria para a gente acompanhar? Né? Ela até colocou hashtag Fica a Dica de Fernanda. Que outras páginas você acha que seria importante a gente seguir? Ai, gente, mas aí eu não sei responder essa pergunta. Perfis, sites, quais que você acompanha? Não, eu entro em muita coisa, por exemplo, agora eu estou super interessado em podcast. Então, eu vou lá no Google, já descobri que tem uma tal de escola do podcast. Aí vejo lá, né? Eu vou roubando. Roubando que eu digo, vi uma aula do cara, achei legal, mas aí, de repente, já tem um outro lá. Na verdade, eu não tenho nesse momento, uma fidelidade, né? Dizer assim, sei lá, acho que o meu amor é o Google. Assim, acho que o Google é o porque você vai, você troca, mas eu não tenho assim, né? Por exemplo, em português, aí vocês vão, nem em português? Sim, mas aí indo pelo Google também, tem um pessoal, não vou lembrar o nome agora, mas eu posso mandar depois,
que são os portugueses, acho que é Ciberdúvidas, que é bem legal, de língua portuguesa, né? Que eu gosto bastante, mas tem muita gente, né? Mas, assim, eu não tenho mais essa fidelidade, assim, de seguir, né? Até porque não dá tempo, né, Bel? Porque, pô, eu passo o tempo todo aqui. Ó, Fê, estão chegando aqui um monte de elogios, que aula Ah, que maravilhosa. bom. Ah, que bom essa coisa da linguagem afetiva, né? E a gente está falando de afetiva, essa coisa de afetar mesmo, né? Não precisa nem claro. dar beijo, abraço, Não! mas de se importar, né? As pessoas querem Se sentir importar. que elas têm uma importância. Elas têm uma importância. Então, mesmo que ela fale um absurdo, né? Não peguem isso já e você, né? Puta que pariu, né? Não, parem. A ideia é traga para você. Não é que você vai concordar, que você vai passar a mão na cabeça, mas, de repente, chama para você e diz assim, alguém pega e elogia aí a ditadura, quero ditadura, vamos supor, né? Vá lá e diga assim, essa frase é maravilhosa, essa palavra. Entendo, entendo, você já entendeu. Entendo. Mas vem cá, aí você conta aí, por que você acha que aquilo é um absurdo. No meu caso é fácil, porque eu vivi a ditadura. Eu digo, entendo, mas olha, eu vivi a minha adolescência, um pedaço da minha juventude, debaixo de uma ditadura. E olha, seria impossível a nossa conversa dentro de uma ditadura. Eu acho isso afetivo, eu não chamei o cara de cretino, não falei que ele, entendeu, é um idiota, não falei que ele é meu adversário, falei nada disso. Mas dei o meu recado. Muitas vezes vocês podem se surpreender que essa pessoa pode, entendeu, de alguma maneira, pensar sobre isso. Claro, se ela continuar respondendo e dizer, ô sua vagabunda, aí eu bloqueio, que é o meu critério, né? Eu não, palavrão não entra na minha, que eu considero, que eu chamo de palavras chulas. Aí eu bloqueio. Mas aí eu tenho todo o direito. Se me chamar de vagabunda, tá fora. Aí acabou o diálogo. Não é que acabou o diálogo. Aí cada um tem o seu critério. Então, muito bom ter todos. Então, nós estamos aqui fechando. Eu tive a ideia, quando você estava falando, né, de ter o lado B. Vamos já falar aqui, porque aí a gente já vamos patentear, eu e você. Vamos. O lado B poderia ser um tipo de Tinder, e o nome seria Eu Bem Que Te Avisei. Não é? A gente pega emprestado do Tim Maia, ó, Eu Bem Que Te Avisei, tá aqui, ó. Eu bem que te avisei. Se você quiser. Fê, Legal, olha, legal. só agradecer muito em nome Imagina. da Rede Litera Sampa, um presente, né? Ter tido antes Fernando, foi a tarde dos Fês, né? Antes É o reinado dos Fernando, Fernandos. e agora Fernanda O Pompeu. Brasil já teve o reino dos Fernandos, né? Mas não foi muito Fernando Collor, Fernando Henrique, lembra? Eita! Não foi muito bom. Pior que Fernando lembro. Haddad. Fernando Né? Haddad. Pois é. Então, agradecer muito também. Tem algumas pessoas que começam a sair, porque tem outras Claro, atividades, não. outras lives. Vamos encerrar, não, vamos encerrar. Tem aula. Já fizemos. E agradecer demais, demais. Foi uma riqueza essa tarde, acho que bacana, né? A Rede Litera Sampa. Isso é afetar-se, né? Nós nos preocupamos, para alguns é uma novidade, passar tanto tempo na frente das telas, e por nos afetar, nós pensamos, a gente precisa ter um letramento dentro desse Com tema. certeza. Com certeza. E isso é Inclusive, muito bacana. Viu, Bel? Isso é um piloto, porque, na verdade, esse letramento já tinha que estar difundido nas escolas, fora das escolas. Isso é de uma importância ímpar, eu acho. Verdade. E a gente teve aqui parceiros de outras redes, turma de Parelheiros, CPCD, Júlia da Rede Nacional, né? Então, acho que é isso, é a gente ir compartilhando mesmo esses conhecimentos, ir trocando. Acho que junto com o letramento digital vem aqui a nossa discussão banda larga para a periferia. Nós estamos passando aí por uma mudança
no mundo, e essa tem que ser uma bandeira que a gente tem que repetir. Eu tenho falado isso em todas as lives que eu tô. Por essa bandeira eu saio às ruas. É essa. A bandeira que me faz sair às ruas. Com máscara. Com máscara. Banda larga, meu. Banda larga. Todas as atividades que eu tenho participado, eu tenho falado isso disso. tudo. Acho que a gente tem que puxar essa bandeira. As pessoas têm que ter, isso faz parte do direito à cultura, do direito à comunicação. Então, acho que saímos essa tua aula tão rapidinha. Você mostrou que diferença grande, né, do jornal para estar hoje na rede, a gente poder falar. E tem que ter mais gente podendo falar, mais gente podendo ouvir, mais gente podendo trocar. É isso. É isso, gente boa. Então tá, gente. Então... Tá bom? Tchau, tchau. Beijo da Fê. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Obrigada. Semana que vem temos mais 3, hein? Semana que vem a gente tem o Fernando, segunda, quarta a gente tem o Gabriel e a Mara. A gente vai mandar para vocês lá o flyer de divulgação, a inscrição também. Obrigada, valeu. Eu quero me inscrever, hein, que eu quero aprender também, hein? Oba, Fê, bem-vinda. Quero participar aí. Vem com a gente. Beijo, tchau, gente. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau. Obrigada.